Fala galera do Letejus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio, tudo certo com vocês? Galera, hoje nós vamos continuar com o terceiro episódio da Lei 10.261, que trata sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Galera, aproveitando, não deixe de acessar os comentários do vídeo, do áudio, que nós estamos lançando o nosso material para escrevente técnico, que pensando em otimizar o estudo, nós separamos as leis do edital, fizemos uma espécie de um vade-mecum e disso nós pegamos as provas dos últimos 12 anos e como vocês podem notar no vídeo aí, a gente separou o ano que o artigo foi cobrado e escreveu aí, porque a maioria dos outros cursos eles só colocam, se caiu mais de 4 vezes, não indica o ano. Então a gente já procurou demonstrar isso. Então nós temos artigos cobrados dos últimos 12 anos em destaque, cronogramas, legislação e audiobook, que como vocês conhecem aqui, e a nossa plataforma tem acesso offline. Se você estiver em qualquer lugar, mas desde que antes você fez download do arquivo, você vai ter acesso a qualquer lugar, mesmo sem sinal. E também temos a compra coletiva, até 3 pessoas, que sai R$ 138, que vai dar R$ 46 por pessoa. Então compensa demais, galera. E também é recomendado para deficientes visuais. Galera, vamos lá? Artigo 267-M. Não corre a prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Artigo 267-N. Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o procurador de Estado que a presidir poderá propor a suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Parágrafo 1º. O procurador de Estado especificará as condições da suspensão, em especial, a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. Parágrafo 2º. A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, prosseguindo, nestes casos, o procedimento disciplinar cabível. Parágrafo 3º. Expirado o prazo da suspensão e tendo sido cumpridas as suas condições, o procurador do Estado encaminhará os autos à Secretaria de Estado ou autarquia para declaração da extinção da punibilidade. Parágrafo 4º. Não será concedido novo benefício durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade, na forma do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Durante o período da suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Artigo 260-O. Alternativamente, a suspensão condicional da sindicância prevista no artigo 267-N desta lei, a sindicância também poderá ser suspensa caso os envolvidos voluntariamente concordem com o encaminhamento para as práticas autocompositivas. Parágrafo único. A sindicância ficará suspensa até o cumprimento do acordo restaurativo, decorrente das práticas autocompositivas, respeitado o prazo máximo de 2 anos. Artigo 267-P. As Secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias poderão estabelecer condições para a suspensão da sindicância, observadas as especificidades de sua estrutura ou de sua atividade. Título 8 do Procedimento Disciplinar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Parágrafo único. Não será instaurada sindicância em face de funcionário já exonerado, aposentado, anteriormente demitido ou que, por qualquer razão, tenha deixado de manter vínculo com a administração pública. Artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza,
possa determinar as penas de demissão a bem de serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por procurador do Estado confirmado na carreira. Da sindicância. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Parágrafo 1º. Instaurada a sindicância, o procurador de Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Parágrafo 2º. As secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias disciplinarão as condições de suspensão de sindicância, observados os requisitos mínimos desta lei e as respectivas peculiaridades. Artigo 273. Aplica-se a sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo com as seguintes modificações. Inciso 1. A autoridade sindicante a cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. Inciso 2. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. Inciso 3. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Capítulo 3 do Processo Administrativo. Artigo 274. São competentes para determinar a instauração do processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260 até o inciso 4, inclusive. Artigo 275. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Artigo 276. A autoridade ou o funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente ou impedimento que houver. Artigo 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Parágrafo 1º. Na portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com discriminação sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo. Artigo 278. Autuada a portaria e demais peças pré-existentes, designará o presidente dia e hora para a audiência do interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter: item 1. Cópia da portaria. Item 2. Data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Item 3. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. Item 4. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. Item 5. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3 dias após a data designada para o seu interrogatório. Item 6. Advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde possa ser encontrado. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando-se o acusado a citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Artigo 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações no interregnum entre a data da citação e a referida para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim.
Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante antes, porém, de ser interrogado. Poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 280. Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Artigo 281. Ao acusado réu será nomeado advogado dativo. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado de que com seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Parágrafo 3º. Não tendo o acusado recursos financeiros ou negando-se a constituir advogado, o presidente nomeará advogado dativo. Parágrafo 4º. O acusado poderá, a qualquer tempo, constituir advogado para prosseguir na sua defesa. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas ou para apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes do acusado será feita exclusivamente por documentos até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório, será designada audiência de instrução. Artigo 284. Na audiência de instrução, serão ouvidas pela ordem as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa, pela autoridade competente adotada, providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício terá direito a transporte de áreas na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir-se precatório para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigados pela autoridade interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Findo o prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão. A todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Galera, é isso aí. Esse foi o 3º episódio da Lei 10.261, que trata sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e não se esqueça de acessar a descrição do vídeo com o nosso curso para escrevente do Estado de São Paulo e você vai otimizar seu estudo, que separamos as leis para vocês, gravamos em audiobook e separamos artigos que foram os artigos cobrados nos últimos 12 anos, galera. Em destaque lá a gente coloca o ano que ele foi cobrado e a prova que ele foi cobrado. Galera, é isso aí, um forte abraço, bons estudos e tchau!